Oi, gente, estamos aqui de volta e hoje nós iremos falar sobre um assunto que tem inquietado bastante nós do campo da educação, que é a questão da avaliação em tempo de pandemia, que é a questão do aprovar ou reprovar durante esse ano. Então, eu sou a professora Maria, sou educadora e hoje eu gostaria de fazer essas reflexões com vocês acerca desse processo de avaliação, de aprovação e de reprovação durante o ano de 2020. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se aqui para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos semanais. Então, nós vamos iniciar a nossa conversa refletindo sobre essa questão que é tão importante ser discutida nos dias atuais, visto que esse ano não foi um ano fácil, foi um ano de muitas dúvidas, de muitas incertezas, e é hora de refletir sobre a questão da avaliação, uma vez que já estamos chegando ao final de mais um ano letivo. Então é preciso a gente pensar, a gente refletir, a gente saber o que devemos e o que não devemos fazer em relação ao processo de avaliar, do aprovar, do reprovar, o que devemos, como devemos prosseguir nesse momento. Então, primeira coisa que eu gostaria de dizer a vocês, que é preciso que tenhamos bom senso, a ponto de não olharmos o presente, não olharmos o futuro com os olhos que nós olhávamos o passado. Isso aí eu acho que é o primeiro ponto que nós temos que desvendar, porque muitas vezes a gente fica fazendo comparações. Mas o ano passado nós fazíamos desse jeito, nós pensávamos a avaliação desta maneira, os critérios que nós trazíamos para serem analisados era esse. Então, esse é um ponto que nós temos que entender, que não podemos mais pensar dessa maneira. Os mesmos conceitos de avaliação que nós usávamos no passado, não podemos mais usar nesse momento. Avaliar nada mais é do que fazer uma análise minuciosa a respeito do ensino e do aprendizado. E nesse momento de pandemia, nesse momento de avaliação remota, o que nós estamos avaliando é o ensino. A aprendizagem nós não temos como avaliar agora. Nós só teremos condições de fazer uma avaliação da aprendizagem no momento em que nós estivermos com esse aluno em sala de aula. Porém, esse é um assunto que vem tirando o sono de muita gente, até porque nós escutamos muito de pais dizer, esse foi um ano perdido, o meu filho deveria repetir de ano. Então, essas questões, o professor precisa refletir sobre elas e saber como conduzir essa discussão. Porque o pai, tudo bem que eles têm feito um trabalho maravilhoso, eles têm nos apoiado, eles têm dado uma assistência nesse momento, porém, nós continuamos sendo os educadores, nós continuamos tendo um papel fundamental nessa questão do avaliar, do reprovar, e nós vamos discutir um pouquinho sobre isso aqui. A avaliação, nesse momento, ela precisa obedecer a 3 critérios muito claros e objetivos. O primeiro critério de avaliação nesse momento é o registro. Registrem tudo que vocês fizerem com os alunos de vocês. Então, esse é fundamental. Por quê? Porque é o registro que vai legitimar aquilo que nós fizemos com nossos alunos. Quem tiver uma plataforma, registra na plataforma quais foram os assuntos trabalhados, quais foram as atividades, qual foi o retorno que você teve, como foi a presença desses alunos, quais foram os projetos desenvolvidos, quais foram as pesquisas realizadas. Registra tudo o que você fez. Quem não tiver uma plataforma, vai lá para o velho e bom diário. Ele continua sendo nosso aliado. Registra tudo. Quem ainda não começou a registrar, comece, porque é o que nós temos para entregar, para legitimar que realmente houve o ensino. Como eu disse, a aprendizagem, nós vamos avaliar isso quando nós estivermos na sala de aula. O segundo critério da avaliação é medir. E qual a regra para medir numa situação dessa? Situação em que os nossos alunos, eles não foram trabalhados
para fazer uma avaliação sozinha, para fazer uma avaliação em casa, para fazer uma avaliação online. Então, até que ponto essa avaliação, ela nos diz realmente o que o aluno conseguiu construir? Então, nós vamos medir a partir do olhar. Nós vamos olhar o nosso planejamento, né? Nós vamos ver tudo aquilo que nós planejamos, nós vamos aí pontuar quanto por cento daquilo que nós planejamos nós conseguimos realmente executar, quanto por cento de retorno nós tivemos. Então, isso é o critério que nós iremos usar para medir nesse momento. O terceiro momento da avaliação vai ser o momento de atribuir valor. E esse é o momento que nós só vamos poder realizar, o terceiro momento da nossa avaliação, quando nós nos encontrarmos com os nossos alunos. Então, nós estamos iniciando um processo de avaliação agora, que certamente será concluído lá em 2021, quando nós tivermos a oportunidade de nos encontrarmos com os nossos alunos. Então, o momento de atribuir o valor, nós vamos aí perceber, quando nós estivermos com o aluno, através de uma avaliação diagnóstica muito bem feita, nós vamos perceber o que o nosso aluno de fato conseguiu construir, que aprendizagens foram desenvolvidas e que aprendizagem precisam ser repensadas, precisam ser desenvolvidas dentro desse ano, desse período ou até mesmo no ano seguinte. Nós temos que ter muita clareza em relação a isso. Então, os 3 pontos o primeiro ponto é o registro, como eu disse, registre tudo que você fez. O segundo ponto é o medir, que nós vamos medir aí, vamos fazer os cálculos do que nós planejamos, do que nós conseguimos repassar para esse aluno. E o medir, que é o momento em que nós estivermos com o nosso aluno em sala de aula. Então, de todos esses critérios, eu diria que o registro é o mais importante. Então, é importante nesse momento registrar, para que nós possamos medir, para que nós possamos replanejar esse processo para o próximo ano, para os próximos anos, para que nós possamos recuperar todas aquelas aprendizagens que foram perdidas. Mas a grande pergunta desse momento esse ano, podemos reprovar o aluno? E a resposta ela é muito clara. Nós não podemos, de maneira alguma, deixar que nossos alunos, por falta de conectividade, por falta de apoio, por falta de interesse, que esse aluno ele seja prejudicado. Nós não podemos deixar. Nós sabemos que nesse momento, aquilo que nós estamos tentando ensinar, ele não está chegando à casa de todos os alunos da mesma maneira. Nós sabemos que muitos alunos que não estão entregando as atividades, nem sempre é falta de interesse, é falta de apoio. Muitas vezes é a falta da conectividade, por exemplo. Às vezes nós temos uma família com 3 crianças e nós temos apenas um computador ou nós temos apenas um celular. Então, nós não podemos deixar que esse problema ele se torne mais um inimigo. Hoje, o nosso único inimigo no Brasil é o vírus. É o vírus da Covid-19. Então, nós não podemos trazer mais um inimigo, que é a reprovação. Então, esse ano não é ano de pensar em reprovação. Aí você me diz, professor, mas muitos pais, eles pedem para que os filhos repitam de ano. Peça a esse pai que faça uma avaliação do seu filho. Eu duvido que esse pai, ele dê um 0 para o seu filho. Ele não vai dar um 0 para o seu filho. E se ele der um 0 para o seu filho, diga para ele, paizinho, você fez a sua avaliação, mas agora nós, enquanto escola, quando nós voltarmos para a sala de aula, nós vamos fazer a nossa avaliação. Se nós acharmos que o seu filho não desenvolveu nenhuma habilidade, nenhuma competência, nós podemos pensar nessa criança repetir de ano, mas isso não vai acontecer. Porque essas crianças estão em casa, elas aprenderam muitas coisas, elas desenvolveram algumas competências, como, por exemplo, a autonomia. Hoje essas crianças estão fazendo as suas atividades em casa sozinho, elas desenvolveram a responsabilidade, ou seja, de todo não foi tudo perdido. Alguma coisa nós conseguimos conquistar
a partir desse momento. Então, não é hora de pensar em reprovação. É hora de pensar num projeto muito bem pensado, muito bem elaborado, de como nós iremos recuperar essas aprendizagens no momento em que nós voltarmos para a sala de aula. Então, nosso foco agora tem que ser no ensino remoto, aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos oferecendo, para que nós possamos, nesse retorno, colher aí bons frutos, termos uma qualidade no mínimo aceitável. Então, pensar em recuperação é penalizar esse aluno nesse momento, e esse aluno não pode ser penalizado. Não vai ser reprovando um aluno que nós vamos ajudar esse aluno a progredir. Então, nada de pensar em reprovar. Temos que pensar em registrar, temos que pensar em depois medir e depois dar valor, atribuir o valor. Então, a nota agora, ela não deve ser pensada, ela deve ser pensada em conceito. Você pode pensar, a avaliação que eu recebi, eu vou conceituar ela como suficiente. Essa avaliação que eu recebi do aluno X, eu vou conceituar como insuficiente. E essa avaliação conceituada como insuficiente, ela tem que ser transformada em um projeto de retomada de conteúdos, de retomadas de aprendizagens, para que a gente possa estar ajudando a cada aluno que não teve a oportunidade de, durante esse período remoto, de se desenvolver. Então, eu creio que no próximo ano, se nós trabalharmos com esse conceito, com essa concepção de que nós temos aí muitos desafios, sim, mas nós temos a possibilidade de recuperar, de oferecer novas oportunidades para que esses alunos adquiram esses conhecimentos. E o Conselho, ele nos deu essa abertura que foi o Contínuo Curricular 2020-2021. E eu acredito que esse Contínuo Curricular, ele irá até 2022. Então, isso vai nos trazer aí a possibilidade de aproveitar e não prejudicar nenhum aluno. Então, eu espero que esse vídeo ajude a vocês. Se vocês gostaram, compartilhe aí com outros colegas para que a gente possa esclarecer aí a dúvida de mais pessoas, de mais professores em relação a esse assunto.